São Paulo, novembro de 2025. No meio da fumaça dos holofotes e das vitrines reluzentes do Salão do Automóvel, surge a nova promessa da Stellantis. O Jeep Avenger Nacional, acompanhado de um relançamento estratégico, o Jeep Cherokee com motorização THP e proposta híbrida. Superfície polida, discurso ensaiado, marketing afiado. Mas por trás das portas fechadas dos estandes, escondem-se decisões corporativas que impactam diretamente o bolso, o emprego e a vida de milhões de brasileiros. Este não é um vídeo sobre carros, é sobre o que eles escondem, enquanto o público fotografa SUVs e se deslumbra com a estética do consumo. O Brasil vive um momento de profunda desorganização estrutural. A inflação deu uma trégua nos últimos trimestres, mas não porque os preços caíram, e sim porque o consumo desabou. A classe média, esmagada por juros abusivos e crédito restrito, já não consegue financiar nem o básico, quanto mais um carro zero. E ainda assim, marcas como Jeep tentam reverter o jogo com uma estratégia agressiva: nacionalizar modelos, adaptar motores, baratear custos de produção e empurrar produtos com aparência de inovação, mas essência de contenção. Você precisa entender o que realmente está acontecendo. O Jeep Avenger, que será produzido em Betim, em Minas Gerais, é uma adaptação do modelo europeu. Lá fora, ele é elétrico. Aqui, vem com motor a combustão. E por quê? Porque o Brasil não tem estrutura para carros elétricos em larga escala. Porque o custo de importação de baterias ainda é proibitivo. Porque o governo federal, apesar dos discursos verdes, mantém incentivos tímidos para veículos sustentáveis. E, principalmente, porque o brasileiro médio não pode pagar. A decisão da Stellantis de produzir localmente é, à primeira vista, uma vitória industrial. Geração de empregos, fortalecimento do setor automotivo, investimento estrangeiro. Mas quando você olha mais fundo, vê o quadro real. A indústria automotiva brasileira virou um laboratório de adaptações de baixo custo. O Avenger, que será vendido aqui, é, na prática, uma versão simplificada do modelo europeu. O motor THP, que equipará também o Cherokee híbrido, é uma tecnologia consolidada, mas não exatamente de ponta. O que está sendo vendido como modernidade é, na verdade, uma forma de conter gastos e manter margens de lucro em um país onde o consumidor está com o orçamento estourado. E o mais grave, isso não é apenas uma jogada de mercado. É reflexo direto de um ciclo vicioso, onde o cidadão comum é sempre o elo mais fraco. O mesmo trabalhador que perdeu o poder de compra, que viu seu salário ser corroído por aumentos sucessivos no arroz, no feijão, na energia e na gasolina, agora é alvo de campanhas publicitárias para comprar um Jeep acessível. Mas acessível para quem? Os bancos já começaram a se movimentar. Com a chegada desses novos modelos, as linhas de financiamento foram reconfiguradas. O número de parcelas aumentou. Os juros foram suavizados na entrada, mas compensados com taxas embutidas nas últimas prestações. O vendedor te promete 36 parcelas fixas, mas no contrato escondido, a última vale por 3. É o velho truque embalado em nova embalagem, e o brasileiro, sufocado por dívidas, desesperado por mobilidade e status, cai mais uma vez. Se você acha que isso não te afeta, pense de novo. O movimento dessas montadoras impacta diretamente o mercado de trabalho. A produção nacional do Avenger pode gerar empregos temporários, sim, mas são postos terceirizados, mal remunerados, com baixa proteção trabalhista, em fábricas que operam sob metas de produtividade desumanas. O chão de fábrica de Betim não é um símbolo de renascimento industrial. É um campo de batalha, onde operários correm contra o relógio
para manter a competitividade de um país que foi jogado na periferia da economia global. Enquanto isso, o governo assiste. Fala em neoindustrialização, em transição energética, em política ambiental. Mas, na prática, o que se vê é uma dependência crônica de montadoras estrangeiras, ausência de política de conteúdo nacional, fragilidade na cadeia de fornecedores. O Brasil não lidera essa transformação. Ele apenas aceita os termos impostos por conglomerados multinacionais que enxergam nossas fábricas como pontos estratégicos para maximizar lucro em mercados secundários. E o mercado financeiro, este, como sempre, comemora. As ações da Stellantis se valorizam na B3. Analistas projetam crescimento de receita no segmento de SUVs compactos. Os fundos de investimento ajustam suas carteiras. Mas tudo isso é construído sobre uma base frágil, o endividamento da população. Em setembro, o Brasil bateu novo recorde de inadimplência. Mais de 70 milhões de pessoas com nome sujo. E ainda assim, o crédito continua sendo empurrado como solução mágica. Cartões, consignados, leasing automotivo. É a economia da ilusão, baseada no consumo que não se sustenta. Nesse cenário, o Cherokee híbrido é a cereja do bolo, um modelo que será inicialmente importado. Tecnologia mais avançada, proposta de eficiência energética, mas preço nas alturas. Quase R$200 mil para um carro que ainda depende de gasolina. É o símbolo perfeito da contradição brasileira. Queremos parecer modernos, mas continuamos presos ao atraso. A transição energética virou um marketing de luxo, só acessível para uma elite que vive em bolhas urbanas, onde há pontos de recarga, segurança e infraestrutura. Para o resto da população, o futuro ainda é movido à combustão e à precariedade. E aqui está a boa verdade que ninguém quer encarar. O Brasil está sendo reposicionado como um mercado de segunda linha. As grandes marcas automotivas já entenderam que aqui não se vende inovação. Vende-se adaptação. Vende-se aparência de tecnologia. O motor THP, que já equipou modelos de entrada de Peugeot e Citroën há mais de uma década, agora volta como novidade em um SUV premium. Isso não é evolução, é reciclagem. É estratégia para extrair valor máximo de uma base tecnológica antiga em um mercado onde o consumidor não tem poder de barganha. No meio de tudo isso, quem paga a conta é você, o trabalhador que acorda às 5 da manhã, pega 2 ônibus para chegar ao serviço e ainda é bombardeado por propagandas que prometem liberdade sobre 4 rodas. Mas a única coisa que cresce é o carnê. A única coisa que acelera é a dívida. E o Estado, que deveria regular, fiscalizar, proteger, se contenta em arrecadar. Impostos sobre veículos seguem altos. O IPVA consome uma fatia cada vez maior da renda. O seguro disparou. O combustível segue volátil. E o sonho do carro próprio virou uma armadilha silenciosa. Você precisa abrir os olhos. O Brasil está passando por uma transformação econômica silenciosa, mas brutal. A política monetária do Banco Central, com taxa Selic ainda em patamares elevados, destrói qualquer chance de retomada consistente do consumo. O crédito é caro, escasso e arriscado. A indústria tenta compensar isso com cortes de custos, terceirizações, robotização. O resultado? Empregos mais instáveis, salários achatados, insegurança estrutural. E mesmo assim, a narrativa dominante continua vendendo a ideia de progresso, de que estamos no caminho certo, de que o Brasil voltou a crescer. Mas crescer para quem? O PIB pode subir 1 ou 2%, mas a desigualdade continua cavando um buraco sob nossos pés. A concentração de renda aumentou. A informalidade segue acima dos 40%. E a juventude brasileira, que deveria estar se qualificando
para o mercado do futuro está vendendo bala no farol. É por isso que você precisa acompanhar este canal, porque aqui você vai ouvir o que ninguém mais tem coragem de dizer. Aqui, a economia não é maquiada. Aqui os números são expostos com o sangue das ruas. Se você ainda não segue este canal, faça isso agora. É uma questão de sobrevivência intelectual, de proteção contra a manipulação midiática que te mantém cego e vulnerável. E não se engane, o lançamento do Avenger e do Cherokee é apenas a ponta do iceberg. O que vem por trás é uma reconfiguração completa do setor automotivo. A Stellantis já sinalizou que o Brasil será um centro de exportação para outros mercados da América Latina e da África. Isso significa mais pressão sobre os trabalhadores, mais exigência de produtividade, menos estabilidade. As linhas de produção serão otimizadas ao limite e, quando não for mais lucrativo, serão fechadas sem aviso, como já aconteceu com fábricas da Ford, da Mercedes e da Toyota nos últimos anos. A verdade é que o Brasil virou um campo de testes, um lugar onde se experimentam modelos de negócio arriscados, onde se empurra produto com margem mínima, onde se aposta na ignorância econômica da população. E enquanto isso, a elite econômica protege seus ativos em dólar, investe em fundos no exterior, compra imóveis em Portugal. Eles sabem o que está por vir. E você? Se continuar acreditando no discurso oficial, vai ser engolido. Vai comprar um carro novo, achando que está vencendo na vida, mas vai passar os próximos 7 anos pagando juros disfarçados de prestação. Vai perder noites de sono, com medo de ter o carro levado pelo banco. Vai ver o seguro aumentar, o IPVI consumir o 13º, a gasolina subir com a próxima crise no Oriente Médio. E quando perceber, já será tarde demais. Por isso, repito, siga este canal agora. Compartilhe este vídeo. Alguém que você conhece está prestes a cair nessa armadilha. Alguém da sua família vai assinar um contrato que não entende. Vai se endividar por causa de um símbolo de status que não paga as contas. E só a informação pode quebrar esse ciclo. A indústria automotiva brasileira está em mutação. Mas essa mutação não é evolutiva, é degenerativa. Estamos regredindo para uma posição de subdesenvolvimento industrial embalado em propaganda de inovação. E se você não entender isso agora, vai pagar o preço no futuro. Com juros, com desemprego, com frustração. O Jeep Avenger não é apenas um carro, é um sintoma, um reflexo de um país que perdeu o rumo, que aceita migalhas, enquanto os tubarões se alimentam. Você pode escolher continuar dormindo, ou pode se levantar e enfrentar a realidade. A escolha é sua, mas o tempo está acabando.